Nem tudo o que transforma a vida chega fazendo barulho. Algumas mudanças começam em silêncio, enquanto o mundo continua exatamente igual ao redor. Você não entra em crise, não sente medo, não perde o controle da vida. Apenas começa a perceber que algo mudou por dentro. É como se uma luz suave tivesse sido acesa na consciência. Nada se move externamente, mas tudo passa a ser visto de outra forma. O que antes parecia normal começa a incomodar. O que antes empolgava perde o brilho. E aquilo que parecia distante começa, lentamente, a fazer sentido. A Bíblia descreve esse momento de forma simples e profunda. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse despertar não é físico. É interior. É quando a alma deixa de viver no automático. Você começa a notar que grande parte das pessoas vive reagindo, não escolhendo. Vivem ocupadas, mas não presentes. Cheias de informações, mas vazias de entendimento. E então surge uma pergunta silenciosa dentro de você. É só isso? Essa pergunta não vem para acusar. Ela vem para abrir caminho. Os sábios antigos ensinavam que toda transformação verdadeira começa com o questionamento honesto. A Bíblia confirma isso quando diz: examinai tudo, retende o bem. Quando essa consciência desperta, você começa a observar seus pensamentos, em vez de ser dominado por eles. Percebe emoções surgindo e passando, desejos aparecendo e desaparecendo, e entende algo libertador. Você não é seus pensamentos, você não é seus medos, você não é sua história. Jesus expressou essa verdade quando disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar não significa abandonar o mundo, significa não ser escravo dele. Pouco a pouco, você passa a viver com mais presença. Anda mais devagar por dentro, mesmo quando o mundo corre por fora. Escuta mais. Reage menos, não porque ficou indiferente, mas porque ficou consciente. Você percebe que o silêncio começa a ensinar mais do que muitas palavras. Que a solitude não é solidão, mas espaço de alinhamento. Que a pressa rouba algo essencial, a percepção do agora. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo não fala apenas de fé, fala de consciência, de aquietar a mente para que algo maior possa ser percebido. Com o tempo você começa a sentir que há uma força te guiando. Não é uma voz audível, não é uma imposição, é uma direção interna firme e serena. Provérbios descreve isso assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Você começa a confiar menos no impulso e mais na intuição. Menos na ansiedade, mais no discernimento. Menos no controle, mais na entrega consciente. Essa é uma das verdades mais difíceis para o ego aceitar. Nem tudo precisa ser forçado. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem tudo depende apenas de você. E então você entende o que Jesus queria dizer quando ensinava: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. A ansiedade nasce quando a mente tenta ocupar um lugar que não é dela. Quando quer controlar o futuro sem compreender o presente. O despertar espiritual não faz você se afastar da vida. Ele faz você habitar a vida de forma mais plena. Você continua trabalhando, continua enfrentando desafios, continua lidando com pessoas difíceis, mas agora há algo diferente. Sua identidade não está mais presa a essas circunstâncias. A Bíblia diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Você começa a mudar o lugar do seu tesouro. Antes ele estava no reconhecimento externo, na validação, na comparação. Agora ele começa a se mover para dentro, para a paz, para a coerência, para a verdade interior. Esse caminho não é popular. Ele não rende aplausos imediatos, não gera status, não impressiona, mas gera algo raro, inteireza. Você passa a sentir menos necessidade de provar algo para alguém, menos vontade de convencer, menos medo de ser incompreendido. Jesus viveu exatamente assim, silencioso diante de acusações, firme diante de pressões, presente mesmo na dor. A Escritura diz: ele não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz nas ruas. Esse é o espírito do verdadeiro despertar. Força sem agressividade, fé sem fanatismo, consciência sem arrogância. Você aprende que nem todo conflito precisa de resposta. Nem toda provocação merece reação. Nem toda opinião precisa ser combatida. E isso não é fraqueza, é domínio interior. A Bíblia chama isso de fruto do Espírito.
mansidão, domínio próprio, paz. Com o tempo, você percebe que muitas pessoas vivem tentando preencher vazios com excessos. Excesso de trabalho, excesso de consumo, excesso de distração. Mas o vazio não se preenche com mais coisas. Ele se dissolve com sentido. E sentido nasce quando a vida está alinhada com algo maior do que o ego. Buscai primeiro o reino de Deus, disse Jesus. O reino não é um lugar externo, é um estado de consciência. É quando você passa a viver com propósito, mesmo nas pequenas coisas, com presença, mesmo na rotina, com gratidão, mesmo nas dificuldades. Você entende que a dor não é inimiga, é mestra, que o sofrimento não é castigo, é convite à expansão. Expansão da consciência, expansão do olhar, expansão da forma como você compreende a si mesmo e a vida. A dor, quando acolhida com presença, deixa de ser apenas sofrimento e se torna mestra. Ela mostra limites que precisam ser revistos, apegos que precisam ser soltos, ilusões que precisam cair. A Bíblia expressa isso com clareza quando diz: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Nem toda dor vem para destruir. Algumas vêm para alinhar, outras vêm para acordar. O problema não é sentir dor. O problema é resistir ao que ela tenta revelar. Quando você permite que a dor ensine, algo se transforma por dentro. Você para de perguntar apenas por quê e começa a perguntar para quê. Essa mudança de pergunta muda tudo. Os grandes livros sempre apontaram para essa verdade. O sofrimento inconsciente aprisiona. O sofrimento consciente liberta. E a Bíblia confirma. Produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. A expansão acontece quando você para de fugir da experiência e começa a atravessá-la com lucidez. Você percebe que não está sendo punido, está sendo preparado. Preparado para enxergar além das aparências, além das expectativas alheias, além das versões antigas de si mesmo. Esse processo não é rápido, nem confortável, mas é profundamente verdadeiro. É por isso que poucos escolhem esse caminho. Não porque seja errado, mas porque exige honestidade interior, exige abrir mão de máscaras, exige reconhecer limitações, exige humildade para aprender novamente. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Humildade aqui não é se diminuir, é se ver com clareza. Com o tempo, essa expansão muda sua relação com tudo, com o trabalho, com as pessoas, com o próprio tempo. Você passa a agir menos por medo e mais por consciência, menos por obrigação e mais por propósito, e mais para ser fiel ao que é verdadeiro. E então você entende algo essencial. A vida não está te atrasando, ela está te formando. Cada espera, cada silêncio, cada pausa inesperada tem uma função. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Quando você aceita isso, a ansiedade perde força, a pressa diminui, o coração descansa, não porque tudo está resolvido, mas porque você confia no processo. Esse é um dos sinais mais claros do despertar espiritual. A confiança serena. Você ainda enfrenta desafios, mas já não se sente perdido neles. Você entende que crescer dói, mas permanecer inconsciente custa muito mais. E pouco a pouco, sem perceber, você se torna alguém mais inteiro, mais presente, mais verdadeiro, mais alinhado, não perfeito, mas consciente. E essa consciência muda a forma como você vive, ama e escolhe. E assim, sem perceber, você entende que o despertar não é um ponto de chegada. É um modo de caminhar. Não acontece de uma vez. Não se impõe. Não se anuncia. Ele se revela no cotidiano, nas escolhas silenciosas, na forma como você reage ao que antes te dominava. A Bíblia diz: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Essa luz não vem de fora. Ela se acende quando a consciência se alinha com a verdade. Você passa a ver com mais clareza, a ouvir com mais atenção, a falar com mais intenção. E percebe que muitas batalhas não precisam mais ser travadas, porque você já não vive em guerra consigo mesmo. O mundo continua ruidoso. As pressões continuam existindo. Os desafios continuam surgindo. Mas algo essencial mudou. Você não se perdeu no meio disso tudo. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança.
Essa paz não é ausência de problemas, é presença de consciência. Você aprende a confiar mesmo sem entender tudo, a seguir mesmo sem enxergar todo o caminho, a permanecer fiel ao que é verdadeiro, mesmo quando é mais fácil se desviar. E isso é maturidade espiritual. Se este conteúdo encontrou você, talvez não tenha sido por acaso. Talvez sua alma já estivesse pronta para ouvir. Não se apresse. Não force conclusões. Permita que essas palavras caminhem com você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E se esse espaço faz sentido para você, permaneça. Deixe seu sinal. Curta, comente, compartilhe com quem também sente esse chamado. Este não é um canal para todos. É para aqueles que estão dispostos a despertar, não para fugir do mundo, mas para viver com mais verdade dentro dele. Respire e siga, o despertar continua.